Rede pública, governo anuncia que ano letivo termina no dia 28 de janeiro de 2021. Estrutural, apesar das restrições, alguns comerciantes e moradores desrespeitam as regras. Retorno, na hora e conselhos tutelares reabrem as portas. E ainda uma entrevista ao vivo com um psicólogo sobre como enfrentar os desafios da pandemia. Boa noite, eu sou Renata Dourado, sejam bem-vindos ao Band Cidade, segunda edição. E a gente começa o jornal com informações atualizadas sobre o novo coronavírus. O repórter Rodrigo Miranda tem os últimos dados divulgados. Muito boa noite, Rodrigo. Quais as informações que você nos traz? Boa noite, Renata. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade segunda edição. Olha só, o DF superou a barreira dos 18 mil casos confirmados de coronavírus. Isso de acordo com o último boletim, o total, então, chegamos a 18.090 casos. Nas últimas 24 horas, foram 1.142 casos, o que mostra que o DF segue na crescente de casos confirmados. No último mês, o número de casos confirmados aumentou cerca de 600%. O número de mortes também aumentou neste último boletim divulgado, e o totalizando 236 mortes, foram 10 mortes nas últimas 24 horas. 61 casos são considerados graves, 165 moderados. 9.788 pessoas, Renata, estão curadas da Covid-19 aqui na capital do país. A gente sempre também atualiza a situação dos leitos de UTI aqui na capital. Na rede privada, que é a situação mais preocupante, 79% dos leitos destinados à Covid-19 estão ocupados. Quando a gente trata do sistema de saúde público aqui da capital do país, 54% dos leitos também estão ocupados. Ceilândia, Plano Piloto, Taguatinga e Samambaia são as cidades com maior número de casos confirmados. Agora a gente traz uma notícia boa também para os atletas aí do DF, para quem gosta de dar uma caminhada, porque o governador do Distrito Federal assinou nesta terça-feira um decreto que libera a volta do eixão do lazer aos domingos e feriados aqui na capital do país. E esse decreto deve ser publicado ainda nesta terça-feira. Foi um pedido da Secretaria de Esportes, foi atendido. Essa decisão já deve valer para o próximo final de semana. Então a gente espera a publicação desse decreto a qualquer momento. Agora a gente falando de cidades também, eu falei Ceilândia, Plano Piloto, Taguatinga e Samambaia, são as campeãs aí no número de casos confirmados, mas não são as únicas que preocupam, Renata. A Estrutural, por exemplo, está no segundo dia de medidas mais rígidas impostas pelo governo do DF. E a gente foi na cidade para saber como é que a população, o comércio tem se comportado aí diante dessa situação. A gente viu que melhorou um pouco, mas ainda precisa de muito ajuste. E você vê agora o resultado dessa visita na reportagem. A Maria é dona de um comércio na Estrutural e desde o início desta semana precisou fechar novamente a loja. A situação não anda nada boa. É muito difícil. Muito difícil. E agora, nesse período aí, tá mais difícil ainda. Porque não tem como vender, né? E as contas estão chegando. Agora mesmo fui resolver problema de banco ali. E é só as contas chegando. Mas em uma passada pelo comércio da Estrutural é possível encontrar alguns estabelecimentos não essenciais abertos. Tem mercearia, mas lá é bar. 24 horas aberto, cheio de cliente, e ninguém está colaborando, né? Enquanto eu estou me cuidando da minha família, né? Porque a gente tem que se cuidar mesmo, porque é muito difícil, né? Porque se a gente morrer é pior, né? Em 2 dias de medidas mais rígidas impostas pelo GDF aqui na Estrutural, 2 estabelecimentos foram interditados. Somente nesta terça-feira foram 4 notificações a comerciantes que insistiram em abrir as portas. Antes, a gente, juntamente com o DF Legal, né, tinha uma postura mais orientativa, mais de conversar. Agora, com esse novo decreto, a gente tem notificado, se for pego a segunda vez, é multado e interditado o estabelecimento. Outro problema enfrentado pela fiscalização é a falta de conscientização das pessoas. É comum encontrar gente circulando pela cidade sem máscaras e sem respeitar o distanciamento social. A gente está numa campanha maciça aqui de distribuição de máscaras. Vou dizer, de quando começou a obrigatoriedade do uso de máscara para cá, pelo menos umas 30 mil máscaras foram distribuídas aqui na cidade, com certeza.
De ontem para hoje nós distribuímos quase 6 mil máscaras aqui, já estamos com 3 mil de estoque para amanhã também. Além da distribuição da máscara, a gente tem conversado, tem orientado as pessoas, orientado em relação ao distanciamento social, ao isolamento. Com mais de 360 casos confirmados e 4 mortes na estrutural, o sinal de alerta está ligado. Isso porque, segundo o último levantamento da pesquisa distrital por amostra de domicílio, 93% da população não tem plano de saúde. Definitivamente cada um tem que fazer bem feita a sua parte, né? E olha, confusão no Riacho Fundo 2, moradores da cidade que foram até o restaurante comunitário para fazer o teste da Covid-19 não conseguiram fazer o exame. Muitos moradores disseram que chegaram cedo para fazer o exame no posto de testagem no formato drive-thru, montado ao lado do restaurante comunitário da cidade. Mas assim que começou o atendimento, a população foi informada que a testagem seria apenas para os funcionários do restaurante. Uma funcionária do posto chegou a explicar a situação para os moradores. Hoje está marcado, mas sem testes. Quem estiver na fila, nas 100 pessoas, juntamente com o restaurante, vão ser atendidos. Mas o restante não. Mas, apesar da explicação, alguns moradores ficaram revoltados com a situação. Alguns alegaram, inclusive, que chegaram a fazer o agendamento pelo site da Secretaria de Saúde e receberam a confirmação do dia, local e o horário para a realização dos exames. Complicado, né? E a Secretaria de Saúde informou que a população do Riacho Fundo 2 poderá fazer o teste rápido na próxima semana. Confirmou que hoje a testagem foi feita apenas para os funcionários do restaurante comunitário da cidade e pediu desculpas pelos transtornos causados por causa da informação incompleta sobre os postos de testagem desta semana. Combate ao coronavírus, uma espécie de túnel de desinfecção foi instalado na plataforma inferior da rodoviária do Plano Piloto. A estrutura, de pouco mais de 2 metros de altura, conta com um sistema que pulveriza uma mistura feita com água e ozônio. A ideia é que a substância usada para matar fungos e bactérias seja também uma aliada no combate ao coronavírus. Tudo que for para complementar esse combate aí ao Covid-19, né, é válido. Aí eu só acho que deveria ter mais, né? Eu percebo que só tem desse lado de cá. Do lado de lá passa muita gente, tanto quanto desse lado de cá, então acho que deveriam instalar uma lá também, né? O William, que é motorista de ônibus e passa todos os dias pelo terminal rodoviário, gostou da novidade. Toda vez que eu venho, eu dou uma passada, porque é bastante precioso para a gente, preservar a vida da gente, né? E saber que também vamos estar imunizados para também não levar para casa. Mesmo em dúvida sobre a eficácia da cabine, o Reinaldo aprovou a iniciativa. Se colocar aí é por bem-estar da população, né? Agora, se vai funcionar, eu não sei te explicar, mas é bacana. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu uma nota técnica esclarecendo que a aprovação desse tipo de produto vale somente para aplicação em objetos e superfícies. A Anvisa alerta ainda que não existe evidência científica de que o uso dessas cabines seja eficaz no combate ao coronavírus. Para esta infectologista, a substância deve ser usada apenas por profissionais de saúde. Se tiver que ser utilizadas, elas devem ser utilizadas em ambientes controlados, ambientes hospitalares, de laboratórios, onde você utiliza vestimentas completamente herméticas e que não leva à lesão da pele da pessoa. Em nota, a administração da rodoviária do Plano Piloto informou que está negociando com a empresa responsável pelas cabines para a implementação de mais equipamentos por todo o terminal. E o ano letivo da rede pública de ensino deve terminar só em 28 de janeiro de 2021. A retomada de forma não presencial será no dia 29 de junho, como já havia sido anunciada. A reorganização do calendário escolar deste ano já está em consulta pública. Professores, estudantes, pais, responsáveis e todos os outros interessados têm a próxima sexta-feira, dia 12 de junho, até a próxima sexta-feira para enviar sugestões. Anote aí o e-mail, consulta pública seduf@edu.se.df.gov.br. Está aí na sua tela. Eu me confundi aqui um pouquinho, mas é grande, mas está aí na sua tela. A gente vai deixar o tempo suficiente para que você possa anotar e participar desse processo, tá? E olha, o governador autorizou a realização do Festival de Cinema de Brasília deste ano. O anúncio veio um dia depois que os organizadores chegaram a dizer que o festival estava cancelado por falta de verba, por falta de dinheiro. Os detalhes chegando ao vivo com Cláudio Marcos. Olá, Cláudio. Então,
A gente vai ter aí esse ano o nosso tradicional festival de cinema, mas obviamente de forma totalmente diferente também, né? É isso mesmo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que acompanham a gente. Foi um dia após o secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, anunciar aí que o evento estava cancelado. Essa seria, então, a edição de número 53, do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Então, o governador ligou para o secretário e disse que essa decisão estava revista e que vai sim acontecer o festival este ano. Como você falou, claro que de forma diferente. Inicialmente eram previstos 3 milhões de reais para a realização naquele formato tradicional. Por enquanto, já se sabe que não vai ser gasto esse valor, esse montante de 3 milhões, mas que o valor que vai ser investido nesse ano ainda não está definido. Mas será totalmente diferente, de uma forma digital. Inclusive, o GDF já está negociando com uma empresa de streaming, que é aquela empresa que faz a prestação de transmissão de dados pela internet, justamente para que possa viabilizar a edição deste ano, a edição online do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. E também a experiência do Cine Drive-In também vai ser usada para a edição deste ano. E para fechar, Renata, a provável data será o mês de outubro, mas agora esses detalhes ainda estão sendo acertados pela Secretaria de Cultura. Renata. Ok, mas que bom que teremos, né, o nosso tradicional Festival de Cinema. Muito obrigada, Cláudio. Boa noite para você. Boa noite. E agora vamos falar sobre os problemas comunitários que continuam, né? Em Taguatinga, por exemplo, moradores passam por caminhos perigosos, literalmente. A população reclama dos buracos e da falta de acessibilidade ao longo de uma das principais quadras da cidade. Nós fomos lá ver de perto esse problema. Calçada quebrada, buraco na calçada, caixa de água pluvial no meio do caminho na QNL 26 de Taguatinga. O que não faltam são problemas e obstáculos que os pedestres têm que enfrentar todos os dias. Não tem mobilidade alguma, fica sem totalmente. Isso prejudica muito, né, para quem está andando. No caso da Maria Aparecida, o problema está bem ao lado da casa dela. A tampa da boca de lobo está quebrada. Ela já registrou o problema e nada foi feito. Enquanto isso, fica o medo de passar pelo lugar e se machucar. À noite pode passar alguém não vê, né, e cair lá dentro, entendeu? Tá uma calamidade esses buracos aqui. A situação ao longo da pista, conhecida pelos moradores como Nova QNL, já foi levada ao conhecimento da administração de Taguatinga. Vários documentos foram mandados para a administração mandou para a Nova Cap. Mas a empresa Nova Cap sempre fica empurrando com a barriga, né? Que fala que está esperando projeto, enquanto isso a obra está acontecendo lá para o lado do plano piloto. E aqui, nada, fica a desejar. E aí é problema para a nossa população aqui do setor QNL. Por meio de nota, a administração informou que tem um contrato de calçadas vigente com a Nova Cap e que vai acionar a empresa para fazer a obra. E a terça-feira começou com a volta dos postos do Na Hora. O atendimento presencial será de segunda a sexta-feira e os conselhos tutelares também foram reabertos hoje. De acordo com o decreto, a entrega de senhas nos postos do Na Hora ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. No espaço, há a emissão de documentos como carteira de motorista, identidade, passaporte, título de eleitor, carteira de trabalho e ainda há agendamento para negociações de dívidas com empresas como a CAESB. Passei agora, fiquei sendo informada. Agora que eu vi a loja aberta e entrei. E já fui procurar informações, né? Eu vim buscar a identidade da minha esposa, mas foi rápido. Eu só vim e vi que estava aberto. Os órgãos vinculados à Secretaria de Justiça, como os conselhos tutelares e o Centro 18 de Maio, devem funcionar do meio-dia às 6 da tarde. Já as unidades do Na Hora, de Ceilândia, Gama e Riacho Fundo, que funcionam em shoppings, devem obedecer aos horários dos centros comerciais. A publicação também se estende ao funcionamento dos conselhos tutelares. As unidades vão funcionar do meio-dia às 6 da tarde. O novo texto altera trechos do decreto de 20 de março de 2020, que determina o teletrabalho para órgãos da administração pública direta e indireta, autárquica e fundacional do DF, salvo serviços essenciais. E olha que coisa boa, os animais daqui do DF vão ganhar um importante aliado para a garantia da saúde e segurança. A capital do país vai receber o primeiro serviço de SAMU veterinário, o chamado SAMUVET.
A proposta é que o atendimento seja realizado 24 horas. Serão atendidos animais em situação de risco, soltos nas ruas e que sofreram maus tratos. A Larissa é uma defensora dos animais e torce para que o serviço funcione de forma plena. Se a gente poder contar com essa ajuda é fundamental, com certeza a gente precisa, né? As pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade, né? E questionam, mas e as pessoas e os seres humanos? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Os dois precisam. Eu não posso esperar que a vida de todos os seres humanos seja perfeita para poder ajudar os animais. Qualquer pessoa poderá acionar o SamuVet. O atendimento vai acontecer em uma ambulância adaptada. O projeto do deputado distrital Roosevelt Vilela aguarda agora por uma regulamentação para começar a funcionar. Estamos nos comprometendo também na destinação de recursos necessários para a aquisição da primeira viatura SamuVet. Meus amigos, é um dia de muita alegria, pois é inadmissível numa sociedade civilizada como a nossa não haver um instrumento estatal para atendermos os nossos animais. E agora vamos ver como fica o tempo amanhã. A previsão é da Somar Meteorologia. Olá, Renata, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. O ar seco toma conta da região central do Brasil. Os próximos dias, então, seguem com tempo firme e com temperatura em gradual elevação durante as tardes. Amanhã, a quarta-feira, vai ser um dia de predomínio de sol, mínima de 14 graus em Brasília e máxima de 26 graus. E você vai ver a seguir uma entrevista com um psicólogo sobre os desafios da pandemia. Agora você acompanha imagens ao vivo da EPNB, são 7 horas e 6 minutos. Eu espero você. O Tribunal de Contas daqui do DF questionou a eficácia dos scanners comprados pelo GDF para diagnosticar a Covid-19. As informações chegando ao vivo com Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Olá, Leandro, boa noite para você. Olá, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. Isso mesmo, o Tribunal de Contas aqui do DF determinou que as secretarias de saúde e também de educação enviem informações sobre a compra desses scanners faciais destinados aí ao diagnóstico da Covid-19. A ação parte de uma denúncia protocolada no próprio Tribunal de Contas, né, que questiona a eficácia desse equipamento para o diagnóstico e a prevenção da doença. Além disso, foi apontada a ausência de informações sobre a aquisição que deveriam constar aí no site do GDF destinado para a divulgação dessas ações de enfrentamento à pandemia. Portanto, o Tribunal de Contas do Distrito Federal solicitou informações sobre este orçamento estimado, o valor da compra e também uma comprovação técnica que justifique a aquisição desses aparelhos. As secretarias têm 5 dias para se manifestar após elas serem notificadas. Segundo o GDF, os equipamentos podem aí detectar problemas respiratórios, além de medir a temperatura corporal. Renata. Ei, Leandro, muito obrigada. Boa noite para você. Boa noite. Ontem nós mostramos aqui no Band Cidade que a venda de antidepressivos aumentou cerca de 30% durante essa pandemia. Mas o remédio nem sempre é a saída ideal ou a única saída para quem está passando por problemas como depressão ou ansiedade. Sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo com o psicólogo junguiano Daniel Campos. Daniel, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Boa noite para você. Olá, Renata. Boa. Queria começar perguntando o seguinte: a gente sabe que é um momento difícil, né, para todo mundo, mas momentos de crise como este também são importantes momentos de aprendizado, Daniel? Renata, isso a história tem mostrado para nós, né, nas dificuldades sociais no nível coletivo, que a humanidade tem se desenvolvido bastante nos momentos de crise global, nas guerras, nas crises na área da saúde, onde são desenvolvidas tecnologias, são desenvolvidos medicamentos, e isso gerando uma maior qualidade de vida no âmbito coletivo. E no âmbito individual, muitas vezes acontece o desenvolvimento de talentos, de criatividade, mudanças de emprego, né? São todos eventos que exigem uma readaptação, tanto emocional quanto em torno do ambiente que nos cerca, e isso pode ser um grande potencial para o desenvolvimento tanto psicológico quanto num nível mais coletivo, mais social.
A gente já mostrou aqui, né, do aumento desses medicamentos para combater a depressão, a ansiedade, mas a minha pergunta para você como psicóloga é o seguinte: a gente sabe que são os psiquiatras quem receituam, né, quem fazem, portanto, dão essa receita, mas o medicamento, sem a terapia, sem a pessoa, o sujeito se aprofundar na sua dor, ele vai adiantar, Daniel? A medicação ela é muito bem-vinda, né? Agora nos tratamentos que são decorrentes do receituário da psiquiatria, mas é necessário ter muita prudência, né, com o uso da medicação. A medicação ela pode inclusive ajudar o paciente a ir para buscar a terapia, até essa energia de buscar ajuda na psicoterapia, mas ficar só na medicação pode ser uma saída empobrecida, porque hoje nós temos vários outros recursos, né? Além da medicação e que já são estudados em nível mundial, que podem contribuir para o tratamento das doenças psicológicas, da depressão em especial. Nós temos as vivências não só dentro da área científica, mas cultural, como na arte, na literatura, as experiências religiosas, o esporte, eles também podem contribuir para que o indivíduo possa se adaptar a esse momento que pode ser acometido de algum tipo de depressão ou qualquer outra psicopatologia, né? Queria aproveitar esse momento com você aqui também, Daniel, para falar sobre um tema que é polêmico, tabu e muito sério, que é a questão do suicídio, né? A gente não tem dados para saber se o número de suicídios vem aumentando, mas já é muito alto, né? A gente sabe que 40 segundos no mundo uma pessoa se mata. O que a gente poderia, você como especialista, poderia dizer para essa pessoa que está passando por esse momento, que está com esses pensamentos suicidas? É necessário olhar ao redor, né, se essa pessoa tem uma rede de apoio, uma família, ou até mesmo uma instituição social que ela possa recorrer de imediato para solicitar ajuda e, posteriormente, buscar um profissional específico da área, um psiquiatra e um psicólogo para efetuar um tratamento, porque o bem mais importante dessa pessoa está em risco, né, que é a vida. Então, recorre-se de imediato a quem estiver ao lado e logo depois buscar uma ajuda especializada ou na rede de saúde pública ou na rede de saúde privada, que ambos oferecem esse serviço de auxílio aí, né? E certa vez eu ouvi uma coisa muito interessante, que a pessoa que está passando por esse problema, ela não quer necessariamente acabar com a vida, ela quer acabar com a dor dela, né? E tendo todo esse apoio, certamente ela vai conseguir, com certeza, passar por essa etapa. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você, Daniel: existem muitas pessoas que confundem uma tristeza, esse momento de pandemia, a ausência da coletividade, com depressão? Sim, muitas vezes nós temos hoje na sociedade, é muito valorizada a conduta extrovertida, né, de ir para o trabalho, ir para a academia, né, ir para as festas, sair para os eventos sociais. E agora, nesse momento de pandemia, nós estamos sendo convidados a exercitar um outro lado, que é um momento mais de introspecção. As pessoas que têm essa característica mais extrovertida, elas podem se sentir como se estivessem entrando em quadros patológicos que na realidade não são. Muitas vezes é um processo, às vezes, de uma melancolia, de uma tristeza, que pode se tornar também um grande processo criativo de transformação da personalidade, um processo que vai canalizar a pessoa para algum tipo de atividade artística ou algum tipo de atividade de mudança na vida dela, e que esse momento exige esse recolhimento, né? Vai ser a revalorização de outras funções psicológicas que muitas vezes socialmente não são valorizadas. Ok, Daniel, muitíssimo obrigada pela sua participação. Boa noite para você. Grande abraço, obrigado, Renata. Obrigada. E olha, lembrando que várias faculdades oferecem esse atendimento psicológico de graça. A gente sabe que não é todo mundo que tem condições de pagar um especialista. E tem ainda o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que faz atendimentos gratuitos. O número é 188. E você vai ver a seguir: empresários ajudam na doação de kits para motoboys. Agora você acompanha imagens ao vivo da Épia Norte. São 7h15. Eu vou esperar você. Solidariedade em tempos de pandemia. Na Galiteria Serrano, empresários da Asa Sul, em parceria com o GDF, distribuíram kits de proteção para motoboys. Veja.
álcool em gel, máscaras e manual com algumas orientações, como dicas para a higienização. Esses materiais foram entregues para mais de 1.000 motoboys do Distrito Federal. A entrega do kit faz parte das ações promovidas pelo programa Todos contra a Covid e por empresários da capital. Os itens de proteção foram doados para mais de 200 restaurantes de Brasília. Os motoboys trabalham na linha de frente do comércio nesta época de pandemia. Em vista do aumento do serviço de delivery, como forma de sobrevivência de muitos comércios, a ação tem o objetivo de orientar os profissionais com medidas para conter os avanços do coronavírus. A ação do último fim de semana aconteceu na Asa Sul. Oportunidades de emprego estão sendo oferecidas mais de 400 vagas, a maioria para operadores de caixa. O salário é de quase R$ 1.200, mais os benefícios. Os interessados devem acessar o aplicativo Cine Fácil ou ir a uma das agências do trabalhador entre 8 da manhã e 5 da tarde de segunda a sexta-feira. E a Polícia Militar resgatou 11 pássaros silvestres que eram criados de forma irregular no sol nascente. As aves foram encontradas em 5 casas diferentes da cidade. O resgate foi feito durante um patrulhamento. 5 homens assinaram um termo circunstanciado, que é um registro de crime com menor potencial ofensivo, e foram liberados. Os pássaros foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres. É isso, muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com o Jornal da Band. Aproveite sua noite, a gente se vê amanhã, viu? Tchau, tchau. Te espero.